Então, para a gente ir começando esse estudo de hoje, eu vou pedir a Tércia para ler a nossa mensagem de abertura. Vamos lá. Mergulha a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. No clima Tem da mais, Mirella? mensagem, não, até aí. É uma Ok. mensagem de vida feliz de Joana de Ângeles, convidando ao nosso estudo, né, diário. E no clima da mensagem, eu peço a Karina para fazer a nossa prece de abertura. Agradecendo, então, este momento de confraternização, de estudo, de aprofundamento e de mergulho na nossa alma e neste estudo maravilhoso de Joana de Ângeles, dando as boas-vindas à sua egrégora, a todos os espíritos que acompanham e que tão felizes estão presentes aqui conosco. Pedimos as bênçãos a Mirella, para que possa, nesse momento, passar a sua palavra, o seu ensinamento da melhor forma possível, e que possamos todos nós estarmos com a mente, o espírito, os nossos corações abertos para tudo que hoje será aqui dividido e compartilhado. Então, e assim seja. E assim seja. Hoje nós vamos para o capítulo 2, né? Estudar um tema que é muito importante, tá, gente? A coisa que eu acho mais interessante dessa que é a primeira obra de Joana é que ela vai nos apresentando os temas que vão ser a base de todo, vamos dizer assim, de todos os livros. Como vocês viram, semana passada a gente trabalhou Jesus e desafios, né? E nós podemos refletir o quanto os desafios são permanentes, né? O quanto cada um de nós é convidado a esses desafios. E é óbvio que em todas as outras obras nós vamos estudar esses desafios e nós também vamos ver a consequência de quando nós não conseguimos, né, mentalmente, psicologicamente, quando o espírito não está estruturado, isso vai se transformar em adoecimento, na ausência do equilíbrio nas nossas vidas. Então, não por acaso, Joana está nos apresentando capítulo a capítulo temas que são uma base fundamental desses estudos, né, que representam essas obras psicológicas, que são 16 livros. Hoje nós vamos falar de Jesus e reencarnação, né? Falar de reencarnação, né? Não sei se tem alguém aqui não espírita, né, que gosta desse estudo, mas não se diz espírita. Se tem, né, não tem problemas, diga, conflite, diga o que pensa, porque para os espíritas em geral deveria ser tranquilo, né, acreditar em reencarnação. A gente acredita, né? A questão é, a gente sente esse poder da reencarnação realmente na nossa história? A gente realmente consegue sentir e compreender com discernimento, né? Como bem disse a mensagem lá no começo. Será que a gente consegue ter discernimento do que representa isso? Então, hoje, Joana vai nos apresentar dentro dessa que também era a psicoterapia de Jesus, segundo ela, né, que era baseada na reencarnação, e nós vamos refletindo sobre esse capítulo, fazendo também as nossas considerações, e aí, como vocês sabem, todos nós somos convidados, né, a debater esses temas que nós vamos trabalhar a cada semana. Então, gente, veja, a reencarnação, segundo Joana, ela tanto dá suporte como dá segurança à mensagem de Jesus, certo? E ela diz, porque essa reencarnação vai propiciar ao infrator, que somos nós, né? Toda a humanidade,
É a oportunidade reeducativa. Ou seja, ela vai dar essa oportunidade de recomeço e de reparação. Então, veja, se a Joana está nos trazendo, né, logo aí no início do capítulo, essas reflexões, o que é que nós podemos começar a pensar sobre isso? Então, veja, a reencarnação ela vai ter um propósito, segundo Joana, de reeducar, né? Então, a gente está na Terra para aprender. A mensagem falava de estudo, né? Quanto mais a gente estuda, melhor. Mas ainda é pouco, porque nós precisamos não só ler os livros, mas desenvolver essa capacidade, né, de discernir, essa capacidade de compreender a verdade. E o espírito imaturo, ele ainda não consegue. Então, cada reencarnação, a gente chegou aqui na Terra, né, bebezinho entrando no planeta de volta, oportunidade, né, para se reeducar. Gente, se a gente está vindo para se reeducar, tinha coisa para aprender, não tinha não? Vamos raciocinar. Então, veja, nós somos mandados porque nós temos muitas questões, né? E a reencarnação, ela vai dar esse suporte para recomeçar. Ora, se Joana está dizendo que a gente vai recomeçar, então teve coisas que a gente não conseguiu concluir bem. Na teoria, justo? Então, se eu tenho que recomeçar muitas coisas, então quer dizer que teve alguma oportunidade, algumas oportunidades ou muitas, em que eu não consegui aprender aquilo que precisava aprender, né? E eu vou poder recomeçar. É mais ou menos eu vou ser reprovado na escola. Então, ela diz também reparar porque ela diz reparação. Então, se a gente for pegar na nossa realidade, os pais ficam terrivelmente abalados quando o filho é reprovado, né? O filho se sente terrível se é reprovado. Mas veja, a reprovação nada mais é um fim? Não, ela é um meio. Tem muitas pessoas que foram reprovadas na escola por A, por B, por C, e depois se reconectaram com os seus objetivos e fizeram uma trajetória e fazem uma trajetória de sucesso. Mas veja, a gente é educado para achar que o erro é uma coisa absolutamente negativa, né? Então, quando nós temos essa oportunidade, então eu vou poder reparar, eu vou poder recomeçar. E a gente parece que quando chega na Terra, né, esquece um pouquinho, porque pensa que vai ser tudo só sol e bronze, né? Tudo só tranquilidade. Não, então, se nós estamos aqui para aprender e para reparar aquilo que a gente não conseguiu ainda enquanto espírito realizar, a gente vai pegar o quê? O capítulo passado, né? O que é que a gente vai pegar pela frente? Os desafios. E esses desafios são uma oportunidade, obviamente, de crescimento. Então, veja, quando a gente vê a reencarnação, é para a gente dizer, glória, que bom, que venha muita coisa, né? Porque eu estou aqui na Terra para isso. Mas o importante para a gente é que a gente compreenda que essa capacidade que Jesus tinha, né? Imagina que a gente vê lá na abertura do, a gente não estudou aqui a abertura do capítulo, mas a gente viu lá que Jesus, né, quando ele olha para alguém, ele consegue penetrar, né, nos refolhos mais profundos da alma. Ele consegue ver exatamente, né, assim, o retrato não da psique do ego ali, mas ele consegue ver a alma. Então, imagina, né, essa capacidade se eu tenho dentro da minha meta essa doutrina dos renascimentos. Então, Joana vai dizer, ó, então, quando você vê a conduta de Jesus, às vezes diferente em uma situação, em outra, é porque ele conseguia, né, identificar de cara, né, quais eram daqueles necessitados os que estavam em condições de recuperar a saúde ou não. Ora, se Jesus é reencarnacionista, ele tem paciência ou não se uma pessoa não está pronta ainda? Agora a gente tem, né? Vocês já pararam para pensar nisso? E por isso que eu digo, ó, muito bonitinho que nós somos tudo espírita reencarnacionista, mas a gente não tem ainda o discernimento, a sabedoria
dessas almas mais elevadas é que nem a gente vê os espíritos que estão nos orientando, né? Quando a gente baixa a vibração, quando a gente se perde, né, no mar das nossas aflições, os espíritos que vão nos ajudar, eles ficam lá insistindo ou eles se afastam e esperam? Quem me ajuda? O que que acontece ali se a gente não está em condição de receber ajuda? Eles vão ficar ali perdendo tempo ou eles esperam até a gente estar pronto? Esperam. Livre-arbítrio. É, são tudo encarnacionistas, entendeu? Eu não sei se nós somos. Porque eles sabem que tem um momento, eles sabem esperar, né? E aqui, Joana, quando ela nos apresenta Jesus perante esses desafios que a gente já vive, ela está tentando trazer essa luz, esse discernimento, para que a gente possa. Então, para que que ela vai nos dizer? Ó, então presta atenção, Jesus identificava ali quem estava em condição de se recuperar a saúde ou não. Então, ele reconhecia quem era enfermo do espírito, obviamente não o corpo, porque nós sabemos que a doença que vai surgir no corpo, na verdade, nasce no espírito que nós somos. Então, ela diz, ele se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade. Então, essa individualidade aqui que ela está falando é o espírito, né? E não aquela personalidade que está se apresentando ali naquela situação. Vocês sabiam que quando a gente está em espírito, a gente é diferente dessa personalidade aqui? Algumas pessoas que têm muita consciência de sonho podem já ter tido oportunidade, né, de durante o sonho em espírito ter tido contato com outras pessoas ou até com o seu próprio, sua própria individualidade, mas nós não somos essa personalidade que está aqui, ela está carregada do lugar que a gente nasceu, né, da criação que nós tivemos, da cultura do país onde nós nascemos, o pessoal aqui que mora em outro país sabe o quanto é diferente, o quanto, né, influencia até no comportamento, até enquanto você buzina um carro, influencia a sua cultura. Né? O quanto a nossa postura, o nosso comportamento, ele vai variar muito conforme onde nós nascemos. E aquilo ali pode estar no ego e não na alma. Eu lembro de um sonho muito verdadeiro. Tenho experiências espirituais de sonho muito fortes desde criança. Então, assim, eu tenho vivências em desdobramento de sonho que para mim são muito presentes, muito reais. E eu lembro que certa vez, não muito tempo, acho que ano passado, encontrei o meu companheiro aqui da Itália em sonho e ele estava num hospital para um tratamento. Logo depois, os médicos disseram que a doença estava no sangue já e tal, e logo depois ele identificou um câncer, fez cirurgia e tudo. Foi logo depois dessa experiência. O que me chamou a atenção nessa experiência é quando eu o vi lá, parecia outra pessoa. A segurança que mantinha lá, a tranquilidade dele naquele outro plano era completamente diferente da personalidade daqui. E aí, desde aquele dia, eu digo, mas rapaz, acaba fica aqui me enganando, né? Aqui parece uma criança, aqui é completamente imaturo. Quando vi a criatura no plano espiritual, com a equipe de médicos e enfermeiros, mantinha uma tranquilidade, sorria, me dizendo que do diagnóstico, ele em espírito me dizia, sorrindo, bem tranquilo. E eu digo, meu Deus do céu, e eu pensava que eu era equilibrada, ele era desequilibrado. Ele aí de boa e eu voltei toda desequilibrada. Né? Então, veja, a personalidade e a individualidade, elas são diferentes. Cabe a cada um de nós também nos conectar. Não é que são diferentes, né? Que a gente perde um pouquinho de acesso a muitas das coisas que nós até já construímos ou não construímos, mas que em espírito podem acontecer. Tem tantas e tantas pessoas que, por exemplo, no dia a dia, às vezes nem fazem trabalhos de assistência e todas as noites, quando dormem, vão estudar. Quando dormem, vão fazer assistência em pontos de socorro de muito desafio, entende? Então, aquilo ali faz parte de quê? Do espírito que somos, daquilo que a gente já construiu. Jesus, obviamente, olha para cada um de nós, encarnado, né? Ou de cá ou de lá. Obviamente, ele consegue ver tudo, então ele sabe. Então, veja, ele sabe quem é que está pronto, quem é que não está. E nós precisamos, né?
realmente entrar nessa psicoterapia de Jesus, compreender realmente essa reencarnação. Isso aqui a gente vai ver em todos os outros livros, tá? Porque Jesus sabia e nós precisamos nos lembrar, porque a gente sabe, mas esquece, que nós somos os modeladores do nosso próprio destino. E nós vivemos conforme foi estabelecido nos atos das nossas experiências passadas. Isso é claro, gente, pra gente? O que que vocês acham? Essa frase é muito importante, ela vai desenhar toda a obra, porque quando a gente vai ver cada adoecimento, às vezes cada transtorno, para quem quer estudar também tem um estudo, depois eu vou até pedir, deixa eu ver quem está aqui, Lívia está aqui, se alguém puder depois colocar também o link no grupo, tem um grupo de estudo que é o Caminho da Redenção de Mossoró, que está estudando conflitos existenciais. Né? Em conflitos existenciais, se está estudando uma ordem de conflitos, é a obra 14 de Joana. Então, se alguém quiser participar, que é um livro mais à frente, é um estudo que é aos domingos, eu peço para as meninas colocarem lá no grupo. Então, veja, esses conflitos que a gente vai ver, que a gente vive, semana passada também, alguns de nós, né, a gente dividiu um pouco desses desafios. Então, isso não é que nasce hoje. Às vezes a gente diz, ah, eu sei que isso começou porque eu tive um trauma lá, ou tive um trauma B, eu tive um. Ok, ninguém está dizendo que não possa ter contribuído. Mas a gente precisa ter o foco em principalmente a compreensão dessa reencarnação. Então, nós realmente nos acreditamos esse modelador do nosso próprio destino. A gente acredita que a gente vive conforme estabeleceu nesses atos das experiências passadas, hein, gente? Porque aí, se eu acredito nisso, na hora que me vem uma dificuldade ou na hora que me vem um adoecimento, eu preciso de lucidez para dizer, ok, né? Alguma experiência, algum ato que eu já pratiquei me porta a ter essa necessidade, outra palavrinha de hoje, de reeducação, né? Então, vamos aprender, vamos tentar aprender, né? Então, essa questão é clara para vocês? O que que vocês acham da gente perante esse universo, né, de saber que aquilo que nós vivemos, veja, não é que nós vamos reforçar a culpa por isso, mas ter a consciência que fomos nós quem estabelecemos quando nas experiências passadas. Isso é muito importante que a gente compreenda, porque vai ser a base de tudo que a gente vai estudar daqui para frente. Fala, Celina. É, eu fiz terapia sexta-feira, né? E meu psicólogo me perguntou bem assim: o que é que você acha do universo? Você acha que o universo conspira contra você? Aí eu fui e disse: não, isso não me passou pela minha cabeça hora nenhuma. Eu acredito muito que tudo isso que eu estou vivenciando faz parte dos meus problemas mesmo, mas Hum. não do universo. Sim, de questões que eu preciso desenvolver, né? Será que cada um de Desenvolver. nós pensa isso, assim como a Celina, né? Então, vamos lá, vamos olhar para o capítulo passado, né? Desafios. Cada um de nós tem, vive. Quando a gente olha esses desafios, a gente acha, se eu digo que é o universo, né? Como na pergunta, eu estou terceirizando, né? De alguma forma, eu estou dizendo que estão me dando aquilo ali, né? Se eu tô, eu não adianta se eu estou pensando que se é uma pessoa ou se não é. Então, se eu acho que é o acaso que está me dando aquilo ali, eu de qualquer forma estou terceirizando para o acaso. Então, quando eu digo, não, o que eu estou vivendo, e olha, aqui cabe um parêntese muito importante, porque a gente não pode vivenciar isso com culpa. Olha que coisa doida. Porque a gente vive um bocado de desafio, né? Muitos, muitos dificílimos. E a chance da gente enveredar para a culpa é bem grande. E quando eu olho com culpa, eu, na verdade, paraliso. Se eu olho com autorresponsabilidade, porque a culpa ela está muito ligada a essa característica de impotência, né? A uma fixação num complexo de inferioridade, né? Um conflito de inferioridade. Ou seja,
o ser se acreditando incapaz, que realmente não merece, que não tem a condição, então ele não acessa o potencial. Se a gente acessa com autorresponsabilidade, eu digo, mas eu errei, mas agora eu vou dar uma melhoradinha, né? Agora eu vou trabalhar. Veja, que é a conexão com a força, né? Ou com a total ausência da Elan. Vocês conseguem ver isso? Então, é muito quando eu digo, quando Joana diz, né, que nós estamos nessa encarnação, né, e fomos nós que modelamos o que nós estamos vivendo e estamos modelando agora o que nós viveremos, né? Agora eu estou modelando o que eu vou viver depois. Então, ela está dizendo, se você quem estabeleceu isso, então é culpa sua, não posso pensar, não? É mais fácil para a gente pensar isso. Aí acabou o processo, entendeu? Se a gente pensar o que eu estou vivendo é culpa minha, acabou o processo. Mas se eu digo, só trocando a palavrinha, né? Que isso, qual é a diferença disso? É de um ego estruturado e de um ego desestruturado, tá? O ego desestruturado vê como culpa, porque se ele vê como culpa, ele vê como uma fatalidade, tá? Ele é culpado, ele é errado, então ele não merece. E aí ele precisa fazer alguma coisa? Não, ele já tá se dando vamos dizer assim, já tá se julgando completamente culpado, né? Então, a diferença é que o ego desestruturado tem essa tendência, o ego estruturado, ele vai dizer, "Tio, eu errei porque eu sou um espírito em evolução. Ah, então eu pego, abraço minha responsabilidade e vou trabalhar para melhorar isso aqui. E não vai ser fácil, porque a gente vai continuar errando, olha. Aí a gente fica tentando e vai errando. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender e aprende errando. Olha, ninguém, não inventaram aprender sem errar, a gente aprende errando. Aí o erro reforça a culpa quando o ego é desestruturado, ou o erro reforça a capacidade de luta quando o ego é estruturado. Então, se nós estamos com o ego desestruturado, né, que bom que estamos aqui estudando. Porque nós precisamos continuar fazendo crescer, né, esse potencial desse ego amadurecer para que ele possa cada dia mais, vamos dizer assim, enfrentar esses desafios e essa encarnação como uma oportunidade. Então, veja, se Jesus sabia tudo aquilo, Joana está dizendo, ele nunca condenou ninguém. Bah, se eu estou falando da culpa, nós estamos falando que a gente condena até nós mesmos, né? Imagina os outros. Se eu condeno a mim, imagina o que é que eu não faço com os outros. Então, veja, o que era que Jesus fazia? Ele sabia que aqueles espíritos eram autores, sabia que alguns estavam mais lúcidos, outros menos lúcidos. Então, o que que ele fazia? Com cada situação, jamais condenar. Gente, quando a gente vê esse exemplo aqui, presta atenção na própria experiência. Como é que a gente age? A gente condena as pessoas ou não? Né? A gente vê a internet é o judiciário, né? Qualquer coisa, o povo tudo julgando, tudo detonando, pode ser o que for, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. E eu digo, minha Nossa Senhora, como é que pode? Né? Tudo é escândalo, tudo é polêmica. Quem é que faz isso? É a notícia que faz a polêmica? Quem faz a polêmica é a notícia ou quem assiste a notícia? Já pararam para pensar nisso? Somos nós que somos doentes. Então, quem transforma aquilo ali num palco, quem quer assistir aquele palco, quem quer reforçar, quem se revolta com aquilo que vê e que se mistura com aquelas energias, é que está doente. E a gente não consegue observar. Né? A gente não consegue ver que isso é uma característica desse espírito que, na verdade, passa o tempo condenando as ações do outro, condena quem condena, né? A gente condena quem condena, condena quem aprova. É um negócio desvairado. Jesus nunca condenou. Se a gente for lembrar das passagens de Jesus, tudo que aquela sociedade daquela época condenava, talvez ainda mais que a gente condena ainda mais de forma disfarçada, né? A gente faz de conta que não condena, condenando. Então, cada questão ali, Jesus sempre perdoou. Por quê? Veja, Joana está dizendo, porque ele realmente acredita na reencarnação.
Ele realmente sente essa reencarnação, ele vive pautado na reencarnação. A sua psicoterapia é da reencarnação. Então, se nós condenamos, quer quem seja, A, B, ou C ou D, né, através dos nossos julgamentos, nós não estamos vivendo essa psicoterapia reencarnacionista pregada por Jesus, né? Vamos dizer, vivida melhor do que pregada por Jesus. Por quê? Porque ele estava sempre oferecendo uma ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria consciência, bem como da consciência divina. Olha que legal. Então, cada vez que nós julgamos os outros, e aqui o julgamento a gente vai estudar um pouco mais na frente, né? Os julgamentos nada mais são que a projeção da nossa própria sombra. Mas nós julgamos tanto. A gente julga tudo, né? A gente julga todos. E muitas vezes não se dá conta desse julgamento. Então, na hora que eu digo, opa, meu modelo, exemplo, né? Que a gente está modelando Jesus, né? Então, a gente está tentando. Então, meu modelo jamais condenou ninguém. Ele estava sempre oferecendo essa ocasião para a pessoa reparar esse prejuízo e se recuperar. Recuperar, veja, diante da própria consciência e da consciência divina. Então, cada coisa que a gente vai estudando aqui, quem quiser pode falar, tá? Se te quiser interferir com algum comentário, não se aveste, não. Podem ir dizendo, se lembrarem de alguma passagem, de alguma coisa, quiserem enriquecer. Mirela, Oi, Luciana. oi, gostaria de perguntar uma coisa. Em relação à projeção da culpa no outro e o processo de julgamento, né, que você acabou de falar. Em, como é, como é que a gente pode evitar esse processo de fazer refletir no outro a nossa sombra e, de consequência, cair no, né, no processo de julgamento? É bem facinho, tem que estudar que só. A resposta está naquela primeira mensagem lá da abertura do estudo. É difícil no sentido de que nós somos ignorantes, porque veja, só falando de forma breve, um assunto que a gente vai estudar com mais cautela depois. Por que que é difícil de identificar e por que que existe a projeção? Na verdade, essa projeção é bênção divina. Porque aquele conteúdo nós, por nós mesmos, não conseguimos acessar. Então a psique ela dá um jeito daquilo ali não ficar ignorado. Mas como nós somos ignorantes, termina machucando muitos outros e a nós mesmos. Mas quando a gente começa a estudar e a gente ganha um pouquinho de lucidez, fica mais fácil da gente identificar essa projeção. Como? Porque o que é que vai ficar na sombra, tá? Vamos falar. Falou hoje aqui de uma coisa importante que é o ego. Então, esse ego precisa estar estruturado. Gente, o ego somos nós, tá? Ego, eu, tu, ele, ela, nós, vós, todos, certo? Porque o ego é a Mirella nessa encarnação. Então, esse ego vai viver até o diazinho lá do tchau, tchau, né? E quando eu renascer, você é Mirella? Não, você é uma outra personalidade que vai trazer toda a individualidade de Mirella, vai nascer em um outro corpo, ou homem ou mulher, em um país ou em outro, e aquilo ali vai fazer a formação desse outro dessa outra personalidade. Então, o ego é aquilo que nós estamos atuando aqui. Tudo que esse ego não consegue lidar, ele manda para a sombra. Então, veja, tudo, qualquer coisa que nós vivamos, diga uma coisa que você não suporta nas outras pessoas, Luciana, assim, que para você é difícil. A incompreensão do outro. Pronto. Vamos pegar a incompreensão. Então, veja, se eu acho difícil a incompreensão nos outros, certo? Então, esse tema dentro de mim, eu não vou tocar. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu vejo alguém, o que você acha difícil é ver alguém não compreender uma situação? Não, sofrer por sofrer a incompreensão do outro. Um exemplo, assim, em outra pessoa. Vabbè,
na vida eh, particular, não? Não quando, por exemplo, o companheiro não é capaz de compreender as tuas necessidades, os teus limites, né? Nesse sentido. Pronto, então veja, na hora que esse companheiro, vamos supor, que aí vai se estender para qualquer pessoa, tá? Porque é o tema. Então, se a Sim, gente vê isso no trabalho, se a gente vê isso em qualquer lugar, vai causar o mesmo deságio, né? O mesmo mal-estar. Por sim. quê? Porque a gente tem ali Por que que eu sei que eu estou projetando alguma coisa? Pelo desequilíbrio do tema. Então, se eu ver alguém que não é capaz de compreender, eu fico bem, eu fico mal. 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 Então, pronto. Ali é o indício de que tem conteúdo, tá? Hum, Porque um espírito estruturado, vamos imaginar, Jesus, né? Vamos pegar logo o cara, que eu só gosto de pegar ele. Se ele visse uma pessoa com a capacidade, com essa dificuldade, como era que ele ia se comportar? Ele ia ficar com esse mal-estar que a gente sente ou ele ia ficar tranquilaço, esperando aquele momento, impondo os limites, dizendo o que tinha que dizer, mas sem se misturar? sim, assim. Ele ia ser maduro, né? Isso. Então, veja, o que que nós fazemos? A gente não olha para isso. Em quê? É claro que não é fácil assim, tá? Isso aqui é uma coisa que dá para a gente estudar uma hora só esse tema. Então, dentro de mim, lá na alma, vamos supor, você não vai acreditar no que eu estou dizendo, depois você vai investigar aos poucos na sua história, porque não vai ser do jeito que eu estou dizendo. Eu vou estar falando mais de mim do que do seu exemplo, né? Claro. Então, eu, em uma encarnação passada, posso não ter sido capaz de compreender algo, certo? E isso pode ter resultado em algo grave. Meu espírito pode vir com culpa ou não pode? Sim, com certeza. Essa culpa, que é óbvio que esse espírito não teve condição naquela encarnação passada, porque a culpa, ela não é o problema pelo que aconteceu. A culpa é um problema porque o espírito não conseguiu resolver a situação, nem dentro dele, nem fora. Certo? Então imagina que senão tudo que a gente já fez como espírito inconsciente a gente sofria, né? Não, não é tudo que vai virar culpa. São as situações em que nós não conseguimos resolver. Então, veja, eu lá no passado, impossível que não tenha acontecido com quase todos nós, né? Não fomos capazes de compreender uma situação, viemos com a culpa. Você acha que nessa vida a gente quer compreender ou não quer? Ora, se lá atrás eu fiz o que fiz, seja lá o que for, então nessa eu vou tentar manter uma máscara de compreensão. A máscara é positiva, mas é perigosa, porque eu vou exagerar na compreensão. Então eu deixo na sombra a incompreensão e eu vou tentando compreender demais todo mundo. E aí é o perigo. Por quê? Porque nessa coisa eu perco a medida. Então, por exemplo, Jesus compreendeu todo mundo, sim, mas não da forma que nós faríamos. Então, por exemplo, se chegava um fariseu e dizia, você está errado, certo somos nós, ele compreendia aquilo ali? Não, ele dizia, você está erradinho, meu querido, você é um hipócrita, né? Sim. Então, veja que ele não compreendia, ele aceitava o estado de evolução, lamentava, sofria, mas nós tendemos a nos autoanular porque é um conteúdo de sombra. Então, veja, se eu não olho essa incompreensão, eu odeio tanto a incompreensão que eu não olho nem dentro de mim. Quanto é que eu vou odiar nos outros? Tantíssimo, entende? Sim. Então, Uhum. como eu não consigo olhar a incompreensão dentro de mim, as questões, que aí tem várias questões ligadas, eu não consigo olhar para outra. Aí, voltando para a sua pergunta. Então, veja, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a me estudar, vou ter que estudar a máscara, por exemplo, o exagero que eu faço para compreender. No seu caso, eu iria dizer que você deve ser muito compreensiva. Estou quase com pena de você, entendeu? Então, assim, sem medo de errar, e a sua risada confirma, ser compreensiva demais. Então, é uma máscara, a máscara é positiva, porque também é uma construção do ego, tá? Ela é uma tentativa de adaptação, de evolução. Veja que ela está sempre tentando construir coisas boas. Só que a máscara não é a nossa realidade. Nós temos a incompreensão, todos nós, tá? Aqui do grupo, temos a incompreensão, porque nós não somos espíritos maduros. Então, eu preciso integrar, saber aonde é que eu não consigo compreender, onde é que eu consigo compreender, e a projeção ajuda nisso. Por quê? Porque quando eu me projeto, eu começo a ver coisas através do movimento que eu faço julgando os outros que eu não seria capaz de observar observando mim mesmo.
Entende? Eu digo assim, é presente de Jesus, não tem nada que não seja. Apesar de fazer o mal, nós estamos no mundo de provas e expiações. Daqui a pouco, se a gente não aprender isso, vai todo mundo se embora, porque não vamos deixar mais a gente aqui fazendo mal, tá? Então, assim, a hora é agora, a gente tem que estudar. Aí nós vamos começar a perceber e fazer o papel que nós viemos fazer nessa encarnação. Deu para entender um pouquinho, gente? Claríssimo. É uma coisa que cada um tem que estudar todo dia, sabe? E todo o curso de autoconhecimento é centrado nisso, porque é conscientizar o conteúdo inconsciente, amar, você vai ter que amar, ser incompreensiva, olha que legal, né? É a parte mais difícil, o ego odeia. E eu tenho que amar essa parte porque eu preciso dessa parte para estruturar essa aqui. Aí eu começo a encontrar um equilíbrio que a gente vai estudar no livro que a gente ainda vai estudar esse ano. Fala bastante de equilíbrio lá no Plenitude, que é o terceiro livro. Se Deus quiser, a gente consegue fazer 3 livros esse ano, fazendo um capítulo por semana. Então, esse é, vamos dizer assim, um jogo, eu digo sempre aos meus alunos, né? Eu digo, é o joguinho da sombra. Então, a projeção é igual à negação. Se a gente negar, é um presente, porque o ego ali, ele tá sem querer entrar em contato com o tema. Ai, você é muito incompreensiva, Mirella. Eu, incompreensiva? De jeito nenhum. Pronto, não tem pra onde correr. Negou. É uma das. A negação e a projeção são duas características fáceis de identificar para o estudo. Entende? Então a gente vai o quê? Estudar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo se identificou um pouquinho aí com a incompreensão? Quem não se identificou, estuda, hein? Quem não se identificou, estuda, porque todos nós temos. As mazelas desse mundo aqui podemos estudar de todos. É tudo muito parecido. Todos nós, no nosso nível, temos todas essas características em construção, né? Então, veja, se eu for incompreensível, eu me perdoo, né? Vou prestar atenção nisso, vou tentar trabalhar e vou ficar em paz com a minha consciência. Então, veja, aí a gente estava falando da culpa, né? Isso aqui é o conselho de Joana. Veja, não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres teu erro. Isso aqui é um perigo tão grande, gente. Tão grande, porque a culpa, ela é um negócio que se disfarça. Então, por exemplo, quando a gente não sabe dar não a alguém, é culpa, né? Quando a gente tá sem conseguir colocar limite numa situação, tem a ver com a culpa. Então, assim, a culpa está em tantas situações que a gente mal vê. Só que aqui, né, óbvio que nós vamos vendo aos poucos. Aqui ela está falando de coisas que nós conseguimos reconhecer, né? Então, se eu conseguir reconhecer que eu fiz um erro, seja ele qual for, vamos supor, nessa encarnação a gente já pode ter prejudicado alguns, não? A nós mesmos. Então, veja, é o que ela está dizendo. Se você reconhecer o seu erro, não fique preso ali, né? O que é não se crucificar? É não se colocar ali naquele sofrimento, né? Se você reconheceu, aí ela diz mais, né? Que ela diz embaixo, não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Então, aqui são conselhos muito valiosos, porque isso aqui é o que nós tendemos a fazer. Ela está dizendo: opa, vocês não estão dizendo que vocês acreditam em reencarnação? Vocês não estão dizendo que vieram para aprender? Então tudo bem se você erra, né? Ó, não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado, né? Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Pede perdão e reabilita-te ante a quem ofendeste e prejudicaste. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele. Olha que bonito, né? Isso aqui devem estar as palavras dela. Eu gosto sempre de manter as palavras que estão lá no livro, né? Deixei aqui em destaque esse não se crucificar na consciência de culpa, porque veja, nós no nosso dia a dia, né? Tantos de nós temos a dificuldade, vivemos quase em alerta, porque não podemos errar nada, com medo de errar, com medo de fazer algo que seja inadequado, né? Com medo de sermos inadequados.
E aí vem todas as características de um ego imaturo quando se fixa dentro desse conflito de inferioridade, né? Que não se sente adequado, que não se sente capaz, que não sabe o que fazer, que não sabe se comportar. Então, são tantos os adoecimentos que vão quase uma avalanche. E ela tá dizendo com muita clareza, né, que aconteça o que acontecer, pode ser difícil como for, a gente só precisa renascer daquele conflito ali e continuar a lutar. Recomenda o perdão, né? Recomenda pedir perdão e recomenda, se alguém nos fez mal, né? Perdoa-o e desatrela-te dele. Já pararam para pensar nessas, o quanto muitas vezes eu quando comecei a estudar, né? Quando comecei a estudar essa coisa do perdão, que não acaba nunca, eu lembro que eu digo, é pai para pedir perdão, né? Então vamos pedir. Aí eu comecei a pensar, né, nas coisas que eu tinha feito que me faziam sentir mal. Aí me lembrava das coisas desde adolescente. Eu disse, peraí, pois vou pedir perdão, né? Conselho eu pedir perdão, vou pedir perdão. Não lembro todas as situações, mas tipo, algumas três mais ou menos, lembro um pouquinho, que isso faz um tempo já que eu fiz. Aí, sabe o que foi que me deixou mais impressionada? É que eu ligava pro povo, mandava uma mensagem faz tempo, acho que era mais ligação, acho que faz uns, sei lá quantos, uns 15 anos. E a pessoa não sabia. Eu achava que tinha feito algo errado, aí eu me sentia mal. Aí a pessoa, eu lembro que uma prima minha, eu me lembro com muita clareza. Aí eu, perdão, prima, por isso, por isso, por isso. Aí ela, ui, isso aconteceu quando? Então veja, é como se nós não nos perdoássemos por nós nos sentirmos equivocados, né? Eu achei esse conselho, se eu não me engano, tinha tirado esse conselho do Evangelho, ainda não era de Joana, que faz tempo. E tem o conselho mesmo em todo canto, né? Jesus diz para perdoar, não cede, né? Aí vai, lá vai ele para aquele infinito dele de perdão que não tem quem aguente. Então, veja, você vai até ganhar consciência de que uma coisa que lhe feria, né, ali, o outro nem se recorda. Que você achava que você tinha falido, que você tinha errado o outro nem se recorda. E depois, quantas vezes nós também não guardamos mágoa, né, dos outros, porque achamos que o outro nos feriu? Gente, no mundo que nós vivemos de tanta inconsciência, a maioria das pessoas que nos fazem mal é que nem Jesus disse, né? Perdoar, eles não sabem o que fazem. Mas é porque a gente gosta muito de Jesus, mas a gente não gosta de entender o que ele disse, não. Entendeu? Assim, nós vivemos num mundo de inconsciência total. Então, um companheiro, um colega faz mal sem perceber. Mas quando ele faz mal, ele não fez mal pelo erro dele. Ele fez mal geralmente por conta da ferida, da imaturidade que tem em mim. Tanto é que, por exemplo, numa mesma situação, se tivermos três de nós juntos, pode ser que aquela situação magoe dois e não magoe um. A mesma situação, não pode? Então, como é que a mesma situação um consegue compreender e dois são incapazes de perdoar? Bisonha, precisa pensar, não? Eu preciso dar uma pensadinha, então, peraí. Por que é que eu me magoo tanto? Ou porque, então, quando eu tenho a mágoa como direcionamento de vida, né? Então eu vou precisar perceber que o meu espírito está atrelado ainda em situações que ele não consegue, não se sente ainda capaz de enfrentar. O que que a mágoa teria a ver com a nossa capacidade de enfrentamento? Já pararam para pensar nisso? Então, imagina, se uma pessoa fez algo comigo e eu me sinto segura, se eu fosse um ego estruturado, eu precisava ficar magoado com a criatura? Eu fico porque eu tenho medo. Eu fico porque eu sou desestruturada, eu tenho medo daquela situação. Agora, cada vez que me pega, eu vou estudar, né? Que na próxima eu quero estar melhor. Então, qualquer coisa que me magoe ou que me doa, se vocês disserem uma coisa que me doa, pode doer pouco assim, eu vou estudar. Porque eu vou tentar descobrir, eu tive medo de quê ali? Eu vou tentar descobrir o que que está me faltando de confiança e de estrutura, para que eu possa enfrentar de modo mais maduro no futuro. Eu não enfrento por decreto,
Eu digo muito aos meus alunos, eu digo, olha, paciência, porque é uma construção. É uma construção. Ai, como é que eu faço para fazer? Eu digo, não se preocupa, porque uma hora tu faz. Você não faz porque você decide fazer, você faz porque você se estruturou. Aí você fica seguro e faz, você simplesmente faz. E nem é com tanto esforço. Por quê? Porque o esforço é mais da falta de capacidade. Quando você constrói a estrutura, você simplesmente faz. Mas o ser humano não tem tanta paciência, né? Ele quer de imediato. Eu quero ver hoje, tá? Amanhã já quero estar melhor. Fala, Celina. Eu tenho uma tia minha que ela tem o costume de dar as coisas por vontade própria e depois passar na cara e começar uma briga. E no início isso era muito difícil porque findava que a gente entrava na briga com ela, né? E tornava aquele desgaste. Dessa última vez eu não entrei na briga. Eu fiquei calada. Mas em compensação, eu guardei o rancor para mim. E Você. aí Ah, E aí eu entendi que, tipo assim, eu tenho que ficar calada e não guardar o rancor, porque isso começou a me adoecer. Eu já tenho sintomas de depressão e, tipo, eu tive um leve sintoma de depressão agora recentemente, depois disso. sim, porque é uma ativação que você, veja, você está dizendo. É importantíssimo, Celina, porque você está fazendo tentativas diferentes, certo? Então, veja, eu antes ficava assim, eu agora estou tentando agir. É como se estivesse buscando novas formas de ação. É como se eu estivesse procurando uma saída para aquela situação que é repetitiva. E aí você está dizendo, eu tenho que ficar calada e não guardar o rancor, né? Então, veja, não é um decreto. Mas veja, vamos supor, a minha tia dá e depois passa na cara, certo? Dá. A tia tem o direito de dar e passar na cara, porque ela tem o direito de ser um espírito infantil igual nós somos. Mas imagina, você é minha tia, você me deu e agora você tá me passando na cara, certo? Vamos supor. Vamos supor que eu fosse um ego estruturado, aquilo ali não ia me doer tanto. E eu até poderia dizer: Ô tia Celina, tu me deu e agora tá me passando na cara? Mexe, que coisa estranha. Então, peraí, né? Então, entendi mal. Então, veja, a capacidade de enfrentar aquelas situações de forma estruturada é um grande desafio para o ego. Por quê? Porque, na verdade, não é sobre calar ou sobre não calar, é sobre desenvolver a maturidade para lidar com o que está acontecendo. Eu poderia não ter nem a necessidade, por exemplo, de dizer nada, né? Então, vamos supor, se a pessoa me deu algo e me passou na cara, que eu acho que também é uma situação que aqui ninguém gosta, né? É uma situação comum para todos nós. Então, assim, todos nós enfrentamos isso. Então, na hora que aquilo acontece, se a raiva subiu, ela é um instinto, certo? Nós vamos estudar isso na próxima semana um pouquinho, porque nós vamos estudar Jesus e humanidade, né? E a humanidade é porque a gente, na teoria, saiu do primitivo, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, que é outra pincelada maravilhosa para os estudos. Então, veja, você vai ajudar o seu ego a se estruturar para ele ter segurança em situações em que ele ainda é inseguro. Então, outras pessoas infantis quanto nós, certo? Tão infantis quanto nós, que nós não podemos pensar que o outro é infantil, porque se fosse só o outro infantil, a gente saberia lidar com aquilo. Então, outras pessoas tão infantis quanto nós somos, estão nos colocando em desafios. Então, eu vou me perguntar: eu consigo, com equilíbrio, dizer o que eu penso perante aquelas situações? Geralmente não. Geralmente a gente se cala. E isso vai mudando quem nós somos, porque nós não damos autoridade. Aí vai dizer alguém, mas eu tenho medo de dizer, porque se eu faz tanto tempo que eu tô calada que eu vou explodir. É, vai explodir de todo jeito, porque o que acontece é que a pessoa vai guardando, guardando, guardando. Quando explode, não é que explode por querer, não. O ego tentou de todo jeito manter aquele conteúdo na sombra. Só que vamos fazer de conta, né? O biqueire pieno. Eu tenho uma hora que o copinho ficou cheio e aquilo ali transborda. Então aquela pessoa vai dizer o que pensava de forma completamente desestruturada e primitiva, falando do estudo da próxima semana, que a gente vai fazer a pincelada do papel de Jesus, né? E Jesus e essa convite para que a gente viva a nossa humanidade. Então, cada situação dessa você já está estudando.
você vai buscar ainda mais compreensão e você vai começar a se perguntar: então, existem situações nas quais as coisas acontecem e eu não consigo dizer o que eu penso? Será que eu estou dizendo para mim mesma que a solução é eu não dizer? Será que eu preciso dizer? Entende? São tantas perguntas. E aí eu vou construir a capacidade, porque não é o que eu digo, é como. Porque eu posso, de forma desequilibrada, ofender tia Celina, não posso? Posso começar a falar, mas por que que eu vou fazer isso? Porque sou ainda um espírito inseguro. Se eu for um espírito seguro, eu vou falar com tranquilidade e vou deixar aquilo ali e vou seguir esse conselho aqui de Joana, né? Cadê? Ó, perdoa-o e desatrela-te dele, né? Então, a pessoa foi equivocada. Se eu tiver maturidade, eu digo mais um, então me dê mais não, né? Se toda a vida vai ser isso, próxima vez nem pego, porque eu sou infantil igual a tu, mulher. Quando eu sou pai, eu vou pegar quando eu for madura. Então, ali é importante que a gente vá trabalhar o quê? Eu vou dizer a você, da próxima vez perdoa? Não, eu vou dizer consiga continuar estudando para construir a segurança, e quando você estiver segura dentro daquela situação, você não vai se magoar. Tem que construir a segurança. E a segurança passa por a gente dizer o que pensa. Vixe, se a gente fosse falar disso, ia demorar mais umas 2 horas, né? Que ninguém fala o que pensa, né? Eu sei que eu também não falo. É difícil que só, né? Então, mas quando a gente não fala, a gente se sente mal, nós abandonamos quem nós somos e pode começar movimentos depressivos, sabe, Celina? Então a gente se sente mal e eu vou me abandonando aquilo que eu sou, que eu gostaria de dizer, quem eu gostaria de ser e podem começar muitos movimentos, né, que Joana vai falar também bastante lá para frente. Certo? Vou só passando aqui mais um pouquinho, que a gente está se aproximando já do final, só para a gente concluir essas reflexões, certo? Mas veja, a reencarnação é igual isso que a gente estava conversando agora. Tomara que a tia Celina me bote em prova várias vezes, porque é igual a reencarnação. Cada vez que me botar em prova, eu vou me sair melhor, entendeu? Então, quando acontece uma coisa difícil, é uma oportunidade. As pessoas ao nosso redor, né? Por exemplo, as pessoas com quem eu tenho dificuldade de convivência, eu já fico só esperando, né? Porque eu já sei que eu vou querer cair de novo. Então, na hora que acontece, aí eu já vejo, opa, consegui agir com mais estrutura, estou mais segura. Então, aquilo ali é igual à reencarnação, é uma oportunidade, gente. Nós não podemos desperdiçar, certo? Então, veja, é uma concessão superior. E Joana está dizendo: todos nós estamos fazendo uso dela. Não podes desperdiçar. Então, aqui é um apelo de muita importância, né, para que a gente aproveite. E olha o que ela disse aqui, ó. Cada momento é valioso para esse trabalho de sublimação, de desapego e de amor puro. Então, cada momento, gente, cada dificuldade que a gente vive é para a gente estudar. Cada situação dessa reencarnação, por mais, né, que pareça pouco importante, ela é oportunidade. E aí, ela vai, né, dizer, abrevia os teus nascimentos agindo corretamente. É claro que a gente não sabe ainda, né, quando tá. Corretamente é quando a gente é maduro, né? A gente não é muito ainda. Mas a gente vai observando, porque quando vem a dor é sinal que a gente pode melhorar. Então, se vem o desequilíbrio, é sinal. Não precisa estar perguntando aos outros, não, porque a gente gosta de pedir conselho, né? Quando às vezes vem alguma situação, né, Lara? Às vezes vem um paciente em sessão e vem me querer confirmação de que o que fez está certo, né? Aí eu digo, pelo amor de Deus, não, a confirmação é dentro de você. A sua paz, a sua tranquilidade, a sua serenidade, a sua consciência sobre o que você fez, entende? Somos nós quem vamos aprender a medir. E às vezes o ego, por exemplo, se Celina tem dificuldade de falar o que ela pensa e ela for falar amanhã, quando ela for falar, vai doer que só. Por quê? Porque não está acostumado. Não vai doer, não, parece a morte. Por quê? Porque o ego morre, ele não está acostumado. Então, não é coisa que a gente vai fazer de um dia para o outro. A gente observa, quando o ego tem condição, ele começa a se estruturar. E aí você sente uma dor, mas é uma dor com satisfação.
quando o ego está enfrentando situações novas de transformação, dá um prazer também, porque você fica feliz porque você está se transformando. Então, é uma luta realmente diária, esse autoconhecimento, né? Mas ela está dizendo: se eu vou agir corretamente, né? É claro que o sensor vou ser eu vou ter que cada vez melhorar, cada vez procurar auxílio, estudar, sim. Aí ela diz: servir sem cansaço e com alegria, porquanto para adentrardes no reino dos céus é necessário nascer de novo. Olha, gente, então lá vai a gente nascer de novo e de novo e de novo, levando o que a gente fez aqui, o que não fez, né? Então, a consciência, para mim, Joana é uma educadora de consciências, né? Todos os livros vão ajudando a gente a tirar esses véus, porque essa consciência a gente também leva para, não leva para a próxima encarnação, né? A gente já desfruta nessa, e é óbvio que ninguém regride, então você já leva para o próximo estágio. E aí nada mais de projeção, viu, Luciana? Porque quando você consegue perceber, então, por exemplo, as questões que eu identifico em mim, eu paro de julgar nos outros com o tempo. Por quê? Porque eu aceito em mim. Então, é assim que vai cessar a projeção. Então, nós vamos aceitando aqueles conteúdos, e aí vai ficar mais fácil da gente não projetar nos outros ou ir diminuindo essa projeção e ficando com mais paz, com mais amor, com mais tranquilidade. Todos prontos para a reencarnação, né? Algum comentário mais, gente? A gente tem 2 minutinhos, depois a gente vai lá para a nossa prece de encerramento. Eu só queria ver a questão de uma fala que tem aqui no livro, que é Fala. sobre o diálogo mantido com Ah, Nicodemos, bacana. Sim, sim. necessidade de nascer de novo. Só para relembrar a fala. Sim, porque dentro dessa passagem, né, que é uma passagem bem conhecida de Jesus, tem duas passagens que são muito conhecidas, né? Tem essa com Nicodemos e tem aquela que faz a referência a o Elias já veio e não o reconhecer, né, e não o conhecestes, né? Não o reconheceste, como é que se diz? Não lembro bem o termo. Estou confundindo o italiano com o português. Então, veja, na hora que a gente vê essas duas passagens, né, que ali está Nicodemos insistindo a Jesus, e mesmo com todos os estudos dele, ele já disse, ó, mas você vai precisar nascer de novo, né? Ou seja, é necessário para que ali ele estava falando de um conhecimento, né, que ele não conhecia tanto essas coisas da terra, né, dos céus. Então, você vai precisar nascer de novo para essa maturidade, né? Então, cada um de nós precisa nascer de novo. Nós vamos conseguir chegar no nível de Jesus nessa encarnação? Não, Mas um dia a gente chega, não chega? Diz ele que com sim, né? certeza, Diz ele que com sim. certeza. Então, para isso, o que é que vai ser necessário? A frase de Jesus para Nicodemos. Então, assim, é necessário que a gente nasça, renasça e tenha muito amor por essa oportunidade. Mesmo quando fica cansado, né? Mesmo quando dá preguiça, né? E a outra parte também, essa parte quando diz que o Elias já veio antes, que no caso era João Batista, para aqueles que geralmente não querem usar os escritos, né, para não acreditar na reencarnação, mas a reencarnação era uma coisa muito comum ao tempo de Jesus. E quando a gente estuda, vê que na verdade foi uma determinação da Igreja Católica, né, em um dos concílios. Na votação, se eu não me engano, a reencarnação perdeu por 3-2. Não sei se alguém sabe, mas eu leio as coisas e vou esquecendo. Fico só com o principal. Eu só sei que foi uma determinação da Igreja Católica que a reencarnação não existia, né? Então são passagens que nos ajudam a perceber que naquele tempo, né? Você vê que o pessoal nem questionava, né? Na hora que Jesus dizia alguma coisa disso. Porque para eles era algo natural esse conhecimento, essa crença, né? Sentiam. A gente, até quem não acredita, né? Às vezes a pessoa não acredita em reencarnação, aí sem querer solta, só na próxima vida, né? Reencarnação é uma coisa assim. Até quem não acredita, sem querer, se entrumbica. Porque sem querer você faz um paralelo de algo que na verdade é uma verdade da alma, né? Ou então até mesmo brinca, eu tava tirando pedra na cruz. Então, mas não acredita em reencarnação, né?
Mas vê, e é por isso que eu digo, esse capítulo é muito importante, porque quando a gente for estudar os adoecimentos, gente, está tudo na alma. A gente já traz. Então, é importante que a gente veja isso, para que a gente vá estudando. E na próxima semana a gente vai estudar Jesus e humanidade, tá? É um outro capítulo também importante para a gente compreender essa nossa saída, né, da nossa primitividade para um estágio mais evoluído, né, humano. Olha, será que a gente não é nem humano, hein? Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Lívia, você tá por aí? Poderia fazer? Não, não tá com. Faço. Ok, amada, muito obrigada. Então vamos entrar aqui nas nossas nosso interior e ouvir da nossa irmã essas palavras de encerramento do estudo de hoje. Nossa gratidão imensa ao Mestre Jesus pelo exemplo vivido na própria vida terrena, bem como os ensinamentos que nos foi legados através de suas palavras. Agradecemos também a Joana de Anjos e toda a sua falange por esse momento de reflexão das suas obras. Obrigada a todos que participaram e bom final de semana. Muitas bênçãos. Amém. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe. Até o próximo sábado. Daqui a pouquinho a gente publica lá no YouTube e bota o link no grupo para quem não esteve aqui. Tá bom? Até. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.